Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje, com muitas informações do Peixe, eu quero falar sobre Kaique Fernandes. Muita gente perguntando, Marcão, cadê o Kaique Fernandes, que não está mais jogando? Então vamos falar sobre isso, ele que está perto de voltar realmente a ser relacionado pelo Fábio Carille. Quero falar também sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Santos, que já tem data para acontecer, e você vai saber quais serão os temas a serem tratados nesta reunião. Vamos falar também sobre o almoço de ontem, que envolveu o presidente do clube, os jogadores e ídolos do passado do Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Kaique Fernandes, que se machucou no dia 20 de agosto, teve uma lesão grau 2 na coxa, está muito próximo de voltar aos gramados, está muito próximo de voltar a ser relacionado pelo Fábio Carille. Em média, esta contusão tem um tempo de recuperação entre 40 e 45 dias. A expectativa é que a partir de sexta-feira o Kaique Fernandes volte a treinar com o restante do elenco e passará a ser uma opção do Fábio Carille para a partida da próxima quinta-feira contra o São Paulo. Uma partida importantíssima para o Santos e sabemos, inclusive, que o Kaique Fernandes é um zagueiro que o Carille vai contar com ele, né? O Kaique Fernandes é um belo de um zagueiro, é claro que tem que ajustar muita coisa ainda, né? Um zagueiro que às vezes se posiciona um pouco mal, me parece um pouco lento, e com certeza o Carille, que tem muita experiência em sistema defensivo, vai contribuir muito para a carreira do jogador Kaique Fernandes. Muitos torcedores, inclusive, pedem o Kaique Fernandes pela qualidade que ele tem no passe, pela qualidade técnica que ele tem, para que ele jogue como primeiro homem de meio campo. Poderemos, inclusive, ver o Carille testando o Kaique Fernandes na posição de meio campo. Vamos aguardar. A boa notícia é que o Kaique estará à disposição do Carille nas próximas horas, nos próximos dias. Meus amigos varandeiros, o Conselho Deliberativo conseguiu agendar a reunião com a diretoria do Santos Futebol Clube, com membros do CG e também com o executivo de futebol André Mazuco e o Jorge Andrade. Esta reunião está marcada para a próxima terça-feira, né? E realmente será realizada na Vila Belmiro. Alguns pontos que serão tratados: ações para a gestão da crise, dado o resultado que o time principal vem apresentando na Série A do Campeonato Brasileiro, explanação de objetos e meta, estabelecido versus alcançado para o futebol no ano de 2021 e também para a próxima temporada, olhando o planejamento estratégico do Santos. Outro ponto, a vaga do comitê de gestão, que ainda não foi reposta desde a saída do José Renato Quaresma. Resultados e desempenhos das categorias de futebol de base. Também será discutido o Departamento Médico do Santos, né? A crise do Departamento Médico do Santos, e também o último tópico, contratações versus reposições. Portanto, tá aí os tópicos. Essa reportagem se encontra no Diário do Peixe. Portanto, tópicos importantes que serão discutidos na reunião do Conselho Deliberativo com a diretoria do Peixe. Eu entendo que é uma reunião importante, sim, né? Até porque a diretoria precisa ser cobrada pelos resultados esse ano. É claro que isso poderia ter acontecido antes, mas nunca é tarde para o Conselho Deliberativo se manifestar e, de fato, pedir explicações, né? Mais do que apontar o dedo, eu acho que é pedir, de fato, alguns esclarecimentos e apoiar a diretoria naquilo que for preciso, também com ideias visando o planejamento de 2022. 2021, o ano praticamente está acabando, não temos muito espaço para fazer grandes ações no futebol profissional, dado que a janela de transferência já está encerrada, porém é preciso entender quais foram os erros realizados em 2021 para corrigi-los em 2022. Meus amigos varandeiros, ontem a diretoria do Santos fez uma ação que eu entendo importante, que foi o almoço com os atletas no CT Rei Pelé. O almoço teve a presença do presidente Andrés Ueda, do vice José Carlos de Oliveira e também do ídolo Giovani do Santos Futebol Clube e também do Clodoaldo.
neste almoço foi um momento de confraternização para, de fato, manter o elenco mais perto, mais próximo, né? Buscar, de fato, um clima melhor para os jogadores na semana que antecede um jogo importante, né, contra o São Paulo na próxima quinta-feira no Morumbi, já que o jogo do final de semana contra o Fluminense foi adiado e somente irá acontecer no dia 27 de outubro. Lembrando que o Santos, esse tipo de procedimento é natural, é normal. Quem fazia muito isso era o antigo treinador Vanderlei Luxemburgo, ainda na gestão do Marcelo Teixeira, né? Mas é importante sim, eu acho que é uma ação importante aí do presidente. É claro que foi alvo de críticas, muitos falando que a diretoria está comemorando resultados ruins. Eu não vejo dessa forma. Eu entendo que é momento de unir e não de dividir, né? Sempre deixando muito claro que existiram muitos erros da gestão atual no planejamento, mas é um momento realmente de o torcedor estar mais perto do clube e dos jogadores entenderem o momento do Santos Futebol Clube. Então, um jogador, um ídolo como o Giovani, o próprio Clodoaldo, podem ajudar bastante neste momento, e eu entendo que não pode parar por aí. É preciso trazer outros ídolos do Santos Futebol Clube, como o próprio Léo, o próprio Renato e outros mais, né? E outros mais que fizeram tanto pelo Santos Futebol Clube e foram líderes dentro de campo. O Santos precisa de um líder. O Carille precisa descobrir um líder dentro do Santos Futebol Clube. Já é sabido que o Pará, até pela questão de estar muito desgastado com a torcida, eu acho que não pode exercer esse papel. O Sanches tem problema ali na comunicação, é um jogador mais calado, mais quieto. É importante descobrir um líder que realmente possa levar o Santos a um patamar diferente daquele que o Santos vive atualmente. Meus amigos varandeiros, é o Santos se preparando, ainda não temos o time que vai jogar contra o São Paulo. O Carille ainda não testou, não fez nenhum coletivo. O treinamento de ontem foi mais para a questão física e também alguns fundamentos. É muito provável que no dia de hoje o Carille comece a esboçar o Santos para enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira e provavelmente com algumas mudanças, né? Provavelmente com algumas mudanças. Existe a expectativa de o Tardelli assumir a posição de titular. Uma outra mudança deve ser Vinícius Balieiro, que está muito próximo de renovar o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Ele deve jogar no meio-campo. O Madson deve aparecer na lateral direita do Peixe e o Pará perdendo a posição. Portanto, pelo menos 2 ou 3 mudanças deverão ser feitas pelo treinador Fábio Carille para a partida contra o São Paulo. Uma semana importante de treinamento. Os treinadores no Brasil reclamam tanto de falta de treino e agora o Santos poderá realmente ter uma semana cheia para preparar o time para o clássico contra o São Paulo. Meus amigos varandeiros, são as informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. Uma outra informação importante, a TNT decidiu encerrar o vínculo com os clubes para o campeonato brasileiro de 2022, né? Portanto, a TNT, que tinha essa condição no contrato, poderia encerrar realmente o seu contrato com os clubes que de fato estavam afiliados ao Warner para 2022. A transmissão na TV fechada, a TNT optou por não dar continuidade ao contrato. Desta forma, o Santos vai ter que buscar um outro parceiro para a transmissão dos seus jogos do Brasileiro de 2022 na TV fechada. Isso, de alguma forma, abre um espaço para o Santos Futebol Clube fazer um contrato melhor do que aquele que estava vigente com a TNT. Portanto, vamos aguardar aí a evolução deste tema internamente dentro do Santos Futebol Clube. É claro que a diretoria já está se movimentando para buscar essa importante receita para 2022. É isso, meus amigos varandeiros. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!